aqui é o Ademar e esse é o quarto vídeo do tutorial de CodeIgniter do site www.ademargomes.com. O objetivo desse tutorial é demonstrar a utilização dos forms e também dos helpers que falamos em nosso primeiro vídeo apenas de forma bem genérica, né? Nos últimos tutoriais nós vimos uma introdução ao uso de controllers e também ao uso de views, né? O Forms ele tem tudo a ver com views, ou seja, é um formulário, nada mais é do que uma forma de view, né? No entanto, eu não pude cobrir tudo no vídeo anterior por uma questão simples de tempo, de limitação de tempo para atingir não muito mais do que 9, 10 minutos, né? Bom, vamos dar uma olhada no que nós fizemos anteriormente. Desculpem. E aqui o que a gente tem, né? Nós temos nossa main view, que foi nossa última view, né? Criada, né? Vamos abrir nossa main view. E o último teste que a gente fez, vários testes, né? Mas o último teste que a gente fez foi justamente enviar através do controller. Cadê o nosso main controller? Está aqui. Enviar essa array, né? Para main view, ou seja, a gente pede para carregar a view através do load view, né? E a gente estava enviando aí os dados. Esse foi o nosso último teste. O que a gente vai fazer agora é um pouco mais além, né? Agora que a gente já viu o básico do comportamento de view, a gente vai ver como criar um formulário não com HTML, não que isso não funcione, você pode continuar usando apenas HTML para criar suas formas se você quiser, mas a gente vai criar esses forms, esses formulários, né, com os recursos que o CodeIgniter nos dá, né? E um desses recursos é justamente o uso de helpers. Se vocês assistiram o primeiro vídeo, a gente tinha falado dessa pasta aqui, que é onde existem os helpers que você mesmo monta, né? Que são bibliotecas, são pedaços de códigos com funções específicas, né? Mas existem também os helpers padrões do próprio CodeIgniter. E um desses helpers é o helper form, que eu não estou encontrando ele aqui agora, mas enfim, está aqui. Form helper. Esse é o formulário, desculpa, esse é o helper de form, né? É o arquivo que ajuda aí na criação de formulários. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer para o CodeIgniter que a gente quer usar esse helper, que a gente quer usar essa biblioteca para nos ajudar na criação de formulários, né? E para isso a gente vai lá no controller, né? Aqui no nosso controller, e a gente vai... Deixa eu só, antes de mais nada, aumentar um pouquinho esta fonte. Prontinho. Bom, aí agora a gente vai chamar, antes da gente chamar a nossa view, a gente vai chamar um controller. Como é que a gente chama um controller? A gente chama um controller da seguinte forma. A gente dá um load, também assim como a gente faz com uma view, só que dessa vez a gente vai chamar, desculpa, não controller, a gente vai chamar um helper, né? Que é o nosso ajudante, a nossa biblioteca de ajuda à criação de formulários. Nesse caso, se chama form, o nome do nosso helper, né? Bom, é isso aí. Isso aqui simplesmente adiciona a biblioteca ao nosso projeto, né? Ao nosso programa. E agora aqui dentro da view, a gente vai conseguir utilizar. Vamos dar uma olhada primeiro como que se encontra. Todos esses vídeos estão disponíveis aqui, tá? No meu site, www.ademargomes.com. Todos eles estão aqui. A gente vai CI tutorial. Então, essa aqui é a nossa view, padrão, né, atualmente. E o fato de a gente ter carregado aqui o nosso helper não mudou, né, o comportamento padrão da nossa view. O que a gente vai fazer agora é criar um formulário. Salvar aqui. Criar um formulário aqui em nossa view. Tá? Então, como é que a gente cria? Um formulário, né? Vamos criar um div aqui só para facilitar a nossa vida. E a gente vai aqui começar chamando
Bom, a gente vai começar agora chamando a abertura, chamando o formulário em si. A gente vai fazer isso. A gente coloca aqui um echo e vai usar uma função daquele nosso helper, que é o form open. Tá? Aqui a gente vai chamar qual o método que a gente quer, né? Para onde que ele vai ser direcionado quando esse formulário for submetido. A gente coloca aqui um main controller barra login. Esse método não existe, essa função não existe lá, né? Mas a gente está apontando aqui no nosso formulário. No segundo momento a gente provavelmente vai criá-la. E agora a gente vai chamar um field set. Como que a gente chama um field set? Form, né? A gente dá um echo no form, field set. E aqui a gente vai dar simplesmente um nome para esse nosso field set, que vai ser conjunto de campos, né? Em nosso for. Bom, isso deveria ser o bastante para criar o formulário para a gente. Tá aqui, nosso formulário foi criado, né? Conjunto de campos em nosso form. Bom, agora a gente vai começar a criar alguns campos, né? Alguns campos simples aí. De qualquer forma, isso aqui está errado. Tá fora do... Vamos criar diretamente os campos. Echo, primeiramente, né? A gente vai usar agora uma outra função chamada form input, que nada mais é do que a criação de um input para a gente com o nome que a gente colocar aqui, que nesse caso vai ser o usuário. Né? Depois a gente vai ter um outro cara que não é mais input, mas tem um efeito parecido, que é password. Tá? Esse vai ser nossa senha. Né? Ele cria um campo com máscara, né? Um campo típico de password. E agora a gente vai fechar o nosso field set, e para isso a gente usa field set close. Tá vendo? A linguagem é muito simples, né, do CodeIgnite, isso ajuda bastante. Bom, teoricamente se tudo funcionou bem, a gente tem nossos dois campos criados dentro do nosso formulário. Só por uma questão simples de estética, só colocar aqui o nome, eu vou pedir para imprimir, né? Dar um echo aqui. Usuário. E agora a gente vai colocar aqui senha. E tá aqui o nosso formulário criado, nosso usuário, mas ainda nós não colocamos, um botão, né, de envio. De qualquer forma, se a gente dá uma olhada aqui nesse código fonte, a gente vai ter, tá ali nosso formulário criado, tá vendo? Ele já apontou para um localhost, CI, tutorial, index, php, main controller, login, como se essa função existisse, né? Ela não existe ainda. O método aqui padrão é o post, né? Abrimos um field set aqui, ou seja, ele montou todo esse HTML para a gente, com esses comandos aqui essas funções do CodeIgnite, né? Antes de fechar depois de fechar o nosso field set e antes de fechar o nosso form, aqui a gente vai colocar um form close. Tá? E aqui a gente vai colocar um form submit, que é justamente nosso botãozinho nosso botãozinho de submit aqui, que vai ser um enviar. Aqui vai ser submit, o nome do botão, e aqui vai ser o texto do botão. Tá aqui, salvamos. Agora a gente vai aqui no nosso, tá lá, nosso enviar. E obviamente que a gente não tem, né, essa função aqui, login. Tá?
a gente já criou, né? Ou seja, criamos o nosso formulário, mas agora tem um ponto importante a respeito do formulário. Na verdade, não a respeito dos formulários, mas a respeito dos helpers, que é o fato de você poder carregar o helper não dessa forma como a gente carregou, que é funcional, né? Não dessa forma aqui, mas sim no autoload, que é uma coisa muito interessante do CodeIgniter. Então, já vou falar um pouquinho agora do nosso autoload.php. O que esse programa, que esse arquivo faz? Se a gente vier aqui em config application, né, nossa aplicação, config, e aqui a gente tem um autoload.php. Bom, o que ele faz? Ele tem aqui, você pode carregar libraries automaticamente, a gente vai falar disso num segundo momento, e a gente pode carregar helpers a cada vez que alguma coisa do nosso programa, ou seja, nossa aplicação web for chamada. Não necessariamente a gente precisa colocar em cada método, em cada função, em cada controller a chamada para aquele helper. Você simplesmente, aqui tem até um exemplo simples, né? Você simplesmente coloca ele aqui. Vamos salvar. Agora a gente vem aqui no nosso main controller. Vamos comentar esse código e, teoricamente, tudo deveria continuar funcionando sem nenhuma mudança. Está lá o formulário funcionando, ou seja, o helper foi lido, mas dessa vez ele foi lido no autoload, ou seja, cada chamada do nosso programa. Ok? É isso daí, a gente cobriu aí o básico, né, da utilização de forms e vejo vocês na próxima. Até mais.